Aleluia. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Pai, que essa noite as nossas vidas estejam focadas no Senhor, que os nossos pensamentos estejam em Ti. Tudo, ó Pai, que vier para nos atrapalhar, que caia por terra. Sim, Deus, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, bendizemos o teu nome. Pai, que essa noite tua palavra seja vida em nossas vidas. Tua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Que nenhum de nós, Deus, possa agir fora da tua palavra. Que todo, Pai, ensinamento, que todo conhecimento que vem do Senhor, que toda sabedoria que vem do Senhor, seja absolvida por cada um de nós. Que possamos, ó Pai, não ser somente ouvintes da tua palavra, mas que sejamos também praticantes dela. Sim, Deus, nós cremos, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor nesta noite. Que a tua unção, que a unção do teu Espírito Santo seja liberada, derramada sobre a vida de cada um de nós a cada dia. Porção nova da tua unção sobre as nossas vidas. Deus, nós cremos, nós declaramos e nós recebemos do teu Espírito Santo tudo que o Senhor tiver para nós. Se o Senhor tiver uma palavra, Pai, de amor, nós receberemos. Se o Senhor tiver uma palavra de edificação, nós receberemos. Se o Senhor tiver uma palavra de exortação, nós receberemos. Sim, Deus, porque somos teus filhos. Somos, ó Pai, aqueles que vivem não somente de pão, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Sim, Deus, que essa noite possamos ser impactados e transformados por essa palavra maravilhosa que é a tua. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então hoje o pastor Gilmar pediu para que eu tivesse trazendo um estudo sobre batismo nas águas, para aquelas pessoas que vão se batizar. Tem alguém aqui que vai se batizar? Que eu sei tem duas pessoas, mas elas não chegaram ainda. Todo mundo aqui já é batizado? Já batizou? Mas não é quando você era criança, não. Na igreja universal? Amém. Você quer, mas não casou ainda. Não, já batizou, né, irmã? Batizou. Amém? Então nós vamos estar vendo aqui um estudo hoje sobre batismo. Tá? Eu creio que vai ser algo muito edificante para todo mundo. Para todo mundo. Hoje nós estamos aqui com a presença do Sérgio, né, nosso amado irmão, mestre, profeta de Deus. A responsabilidade hoje aumenta aqui. Ele está peneirando tudinho que eu falar. É assim, a gente que ensina a palavra, a gente tem uma maneira diferente de ouvir a palavra. Porque tudo que a gente ouve, né, Sérgio? A gente fala, mas esse tem tá errado, esse tem tá certo. Eu sou assim, então não é tudo que eu ouço que eu recebo. Por quê? Porque a gente que ensina, a gente tem que estar também pronto para ouvir. Então é importante que todo mundo seja assim, que para saber se aquilo que está sendo ministrado é verdadeiro. Que a gente não pode acreditar em tudo que se ouve. Então a gente precisa ter realmente uma base na palavra de Deus para poder receber ministrações que venham de encontro às nossas vidas. Amém? Nós vamos começar num nível mais raso. Depois nós vamos aprofundar mais a respeito do batismo. Tá bom? Já que batismo, né, é imersão. Então hoje nós vamos imergir aqui. Amém? Todo mundo aqui hoje vai ser batizado na palavra. Você vai mergulhar na palavra hoje. Amém? Glória a Jesus Cristo. Abram aí suas Bíblias. Marcos 16, versículo 15 e 16. Chegou, tá aí. Nosso irmão Cleverson. Amém? Vai se batizar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então Jesus está falando aqui para os discípulos dele. Jesus já tinha ressuscitado e ele encontra com os discípulos e ele fala para eles irem por todo mundo e pregar o evangelho. Quem cresce no evangelho e fosse batizado seria salvo. Quem não cresce, porém, condenado. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa entender, que a maioria aqui já sabe. A gente sabe que só o batismo não salva. Por exemplo, ele fala: quem não crê será condenado. Ele não fala: quem não crê e não for batizado será condenado. Porque tem casos em que a pessoa crê, mas não tem tempo de se batizar. Foi o caso do ladrão na cruz. Ele creu em Jesus na cruz, mas não tinha como ser batizado nas águas, morreu e foi para o paraíso.
Então tem casos que a pessoa não vai ser batizada, mas ela vai ser salva. Mas Jesus fala, quem crê e for batizado, será salvo. Ou seja, a regra é crer e ser batizado. A exceção é somente crer. Então fala assim, a regra é crer e ser batizado. Ser batizado, irmãos, é uma evidência de que você creu em Jesus. Você já viu aquela pessoa que aceita Jesus? Aceita Jesus, mas ele fala, vamos batizar? Não está na hora ainda, não estou preparado. Quando você fala assim, meu irmão, eu quero ser batizado, é uma evidência de que você nasceu de novo, de que você verdadeiramente creu em Jesus. Então o batismo, por si só, ele não salva, mas ele é uma evidência de quem é salvo. Amém? Porque é natural, irmãos, que todo novo nascido queira ser batizado. É natural, é uma coisa que vem de dentro de você, vem do seu espírito. Agora, quando a pessoa aceita Jesus, mas ela não quer, é uma evidência de que ela realmente não creu. Que foi um momento de emoção, foi um momento em que ela foi tocada na alma, ela sentiu uma emoção forte, aceitou Jesus, mas ela não tem uma responsabilidade com Jesus. E aí fica dando 1000 desculpas, até o dia que ela sai da igreja e vai para o mundo. Felizmente é assim. Então, irmãos, a gente precisa entender que crer e ser batizado é mandamento de Jesus. O batismo é um mandamento, é uma ordenança. O que é uma ordenança? Uma ordem. É uma ordem de Jesus. Não é assim, eu crio em Jesus, mas eu batizo se eu quiser. Ou se tiver alguma doutrina que fala assim, não, você creu, mas você batiza se você quiser, você já está salvo. Isso não é doutrina de Deus. Isso não é doutrina cristã. Isso é doutrina do diabo. Amém? A palavra batismo, que vem do grego baptismos, ela significa imersão, certo? Imersão. A Bíblia fala que João Batista, ele estava batizando em Enom, porque havia ali muitas águas. Olha, ele estava batizando em Enom, porque havia ali muitas águas. Então, um lugar onde tem muitas águas é um lugar próprio para batismo. A igreja católica, a igreja presbiteriana, eles batizam jogando um pouquinho de água na cabeça. Mas a Bíblia fala que João Batista batizava porque havia muitas. Havia muitas. E outra coisa, jogar um pouquinho de água na cabeça é imersão. Batismo significa imersão. Jogar um pouquinho de água na cabeça não significa imersão. Jogar um pouquinho de água na cabeça é aspersão. É diferente. Então, por isso que nós da igreja evangélica, o nosso padrão é a Bíblia. A gente não segue tradição de homens, tá? Então o que é bíblico é o que a gente cumpre, é o que a gente faz. Então se na Bíblia todos os batismos foram em rios, em lagos, né, onde haviam muitas águas, e a própria palavra significa imersão, a gente usa o batismo assim, dessa maneira, imergindo. Então por isso que precisa de um lugar para você ser imerso. Então o negócio de jogar um pouquinho de água na cabeça, para nós, a gente não tem como batismo. Eu fui batizado quando era criança na igreja católica. Creio que aqui muitos foram. Mas depois eu batizei de novo na igreja evangélica. Outra coisa, a Bíblia diz que um dos discípulos de João chegou até ele e falou assim: João, aquele que teve com você antes, não, do qual você dá testemunho, Jesus Cristo, está batizando também. E aí, Jesus ficou sabendo dessa história. Aí a Bíblia fala assim que Jesus e os discípulos estavam realmente batizando. Aí a Bíblia abre um parêntese e fala assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos. Então quem batizava não era Jesus, eram os discípulos dele, mas ele estava lá, Jesus estava lá, certo? O que isso quer dizer? Que muitas vezes, se fosse só Jesus batizando, talvez hoje teriam se criado uma doutrina de que o batismo seria somente por Jesus ou por João Batista, que ninguém mais poderia batizar ninguém. Porque hoje em dia, irmão, tem tudo quanto é tipo de ensinamentos errados. Então, os discípulos de Jesus podem batizar. Quem são os discípulos de Jesus? Nós. Quem que é discípulo de Jesus? Então, se você estiver num lugar, uma pessoa crê no Senhor Jesus, você pode levá-la até um lugar e batizá-la. Não, mas esse é só o pastor. É só o pastor. Os discípulos nem eram pastores. Entendeu? Então, a nossa responsabilidade também é ir por todo mundo, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é só uma função do pastor batizar, mas de toda a igreja.
Se você está em Cristo, irmão, e alguém aceitou Jesus lá na roça com você, você pode muito bem pegar aquela pessoa e levar para um lago, para um rio e batizá-la, e ela será salva, amém? Aleluias. Então nós temos essa responsabilidade também de, se acontecer, batizarmos as pessoas. Abram em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41. Vamos ver aqui quem é que pode ser batizado. Todo mundo achou? Atos 2, do 37 ao 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se-lhe em seu coração e perguntaram a Pedro. Isso aqui é as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro. Estavam ouvindo Pedro pregar e perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Porque o coração deles estava compungido, certo? Eles sentiram-se tocados por Deus. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então quem é que pode ser batizado? Quem está arrependido. Eles ouviram a pregação, sentiram-se tocados, mas falaram: e aí? Agora, o que acontece? Qual é o próximo passo? Pedro falou: arrependam-se. O que é esse arrependimento? Arrependimento é você sentir no coração que você precisa abandonar aquilo. Não é abandonar aquilo, é sentir que você precisa. Porque a gente muitas vezes coloca uma listinha para as pessoas que querem se batizar. Já viu? Ó, você vai batizar, a pessoa aceitou Jesus agora, mas você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de fofocar, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar, tem que parar de prostituir, tem que parar de ver pornografia, tem que parar de xingar. Aí a gente põe um monte de lista para a pessoa que acabou de aceitar Jesus fazer. Irmão, se ela conseguir fazer isso aqui tudo, ela nem precisa de batizar, ela pode ir para o céu. Nós que estamos na igreja há muito tempo, a gente ainda faz muitas coisas erradas. Por que a gente quer que os outros mudem antes de conhecer Jesus de verdade? E aí a gente na igreja, a gente coloca um monte de regra, um monte de norma para as pessoas. Tudo bem, você pode batizar, mas tem que fazer assim. Aquela lista de 1001 mandamentos. Aí a pessoa fala: esse aqui não dá não. Sabe por quê, irmãos? Quem vai ajudar você a mudar? O Espírito Santo. Não é você próprio na sua força. Você jamais vai conseguir. Se o Espírito Santo não te auxiliar, você não vai dar conta de abandonar o pecado. Então, arrependam-se da vida que vocês estão levando e sejam batizados. Ou seja, eu aceitei Jesus, eu estou arrependido da vida que eu tenho levado, eu quero mudança de vida, então eu vou me batizar. E os seus pecados serão apagados, vocês receberão a remissão do pecado. Ou seja, no batismo, você vai receber a remissão do seu pecado. O seu pecado vai ser pago. Quando? Quando você for batizado. Quando você for batizado, o seu pecado vai ser pago por Jesus. Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Então quando você é batizado, ele tira o seu pecado. Aí você passa a ser ali uma nova criatura. As coisas velhas ficaram e tudo se fez novo. E agora você tem o auxílio do Espírito Santo na sua vida para te ajudar nessa caminhada, para te ajudar nessa jornada de fé. Então aí ele fala: para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, só depois que você for batizado, você se arrepender e for batizado, é que você vai receber o dom do Espírito. Mas o que é o dom do Espírito? Tem pessoas que falam que o dom do Espírito são os dons que a gente recebe. É o dom de cura, o dom de línguas, o dom de maravilhas, o dom da fé, discernimento de espírito. Tem pessoas que dizem que são esses dons. Mas ele está falando: e recebereis o dom do Espírito. O dom é um, não fala os dons. Então, continuando aqui na mesma leitura, vamos ver o que ele fala. Versículo 39. Depois que ele fala: e recebereis o dom do Espírito, ele fala: por quê? Ou seja, ele está ligando o versículo 38 com o 39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, sai fora desse mundo. De sorte que foram batizados que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Qual que era o dom do Espírito? Abram aí em João 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele dizia a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então quando ele fala: e recebereis o dom do Espírito Santo, ele está falando também que
só vai receber o dom do Espírito aquele que crê e for batizado. Nós vimos lá. Você se arrepende, vai ser batizado e vai receber o dom do Espírito. E aqui fala que até aquele momento o Espírito não tinha sido dado. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Mas ele estava pregando para outras pessoas. E ele falando que essas pessoas também receberiam o dom do Espírito Santo, que é o quê? O batismo do Espírito Santo. Abram também aí em Atos 1, versículo do 4 ao 8. Atos 1, do 4 ao 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa do Pai. Qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Ou seja, a promessa do Pai era o batismo no Espírito Santo. Eles foram batizados nas águas para depois receberem o batismo no Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o meu Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lá Pedro, quando pregou, ele falou: arrependei-vos, seus pecados serão pagos, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Essa, irmão, é a ordem bíblica: crer, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito. Essa é a ordem bíblica. Ah, pastor, mas tem casos que a pessoa já crê e já é batizada. Tem, já vi também. Mas o normal é crer, ser batizado nas águas e depois no Espírito. Foi assim comigo, foi assim com a maioria de vocês. Mas tem exceções também, pode haver sim. Quem é que vai limitar o Espírito Santo? Se a palavra não limita, nós iremos limitá-lo? Não, mas a regra é essa. Irmão, mas a Bíblia também não fala que tem que ser essa. A Bíblia não fala assim, não, a norma tem que ser assim, assim, assado. A Bíblia não diz que, não fecha esse assunto, amém? Então tem muitas coisas na Bíblia que existe uma ordem, mas existe também algumas exceções, viu? Tem coisas, não é tudo, certo? Abram em João capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Acharam? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Parem um pouquinho. Então Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um mestre, um fariseu, alguém que conhecia a lei. E a Bíblia fala que ele foi ter com Jesus à noite. E ele fala: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele cria que Jesus havia vindo de Deus. Mas a Bíblia fala que ele foi ter com Jesus de noite. Por que ele não foi de dia? Porque ele não queria confessar aquilo que ele cria. Ele não queria deixar as pessoas verem em quem ele cria, que ele cria em Jesus. Tem muito crente, irmãos, que somente crê em Jesus, mas que não declara a fé em Jesus. São os crentes 007, que lá fora ninguém sabe que ele é e ele não fala para ninguém. Ele tem vergonha de falar que é crente. O que aconteceu com Nicodemos foi uma vergonha de dizer que cria em Jesus, de falar da sua fé em Jesus. Mas para Jesus ele falou. Mas só isso basta? Não. Porque nós vimos que, e nós vamos ver aqui agora também, que o batismo, ele é uma confissão pública da sua fé. Ele não é uma confissão secreta. Ele é uma confissão pública. Você precisa confessar publicamente a sua fé. Amém? Continuando, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ele chegou lá para saber de Jesus, como é que Jesus fazia aquelas coisas. É o que ele queria saber. Me explica, Jesus. Eu sei que você veio de Deus e tal, mas fala para mim. E Jesus fala para ele: olha, não posso te falar se você não nascer de novo. Como é que eu vou te falar do reino de Deus se você não pertence a ele? Então você precisa nascer de novo, Nicodemos. E aí Jesus começa a deixar Nicodemos em parafuso. Versículo 4, ele fala assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Amém?
Ou seja, Jesus estava falando a respeito do novo nascimento. E Jesus explica a respeito desse novo nascimento. Ele fala, Nicodemos, nascer de novo não é voltar para a barriga da sua mãe e nascer. Nascer de novo, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. O que é o nascer da água? Batismo. O que é o nascer do Espírito? Quando você crê no seu coração, certo? Então, Jesus falou para ele que não adiantava, que ele precisava nascer de novo para entender as coisas que Jesus poderia explicar para ele, as coisas que ele queria saber de Jesus. Você precisa nascer de novo. Se você nascer de novo, aí eu vou te explicar, você vai conseguir entender. Mas enquanto você não nascer, não tem como eu te explicar. Olha só em Mateus 10, 32. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, novo nascimento, nascer da água, é confessar publicamente. Novo nascimento, irmão, não adianta você nascer só, eu creio, e ser um crente secreto. Você precisa explicitar a sua fé. Se você é um crente que tem vergonha de falar que você é crente, está negando Jesus diante dos homens. E Jesus fala que o negar diante dos homens, ele também o negará diante de Deus. Então, nascer de novo é nascer da água, nascer publicamente, falar para todo mundo, e do Espírito, crer. Jesus falou assim: quem crer e for batizado será salvo. Crer e for batizado, nascer do Espírito e da água, esses serão salvos. Quem crer e não se batizar, decidir não se batizar, não será salvo. Eu não vou me batizar, eu não quero me batizar, então você não vai ser salvo. Está vendo a seriedade que é o batismo? Eu preciso crer e confessar minha fé. Eu não preciso ser perfeito, como muitos entendem que é necessário. Abra Romanos 10, 9. Romanos 10, do 9 ao 10. Primeiro nós vamos falar do nascimento do Espírito, daqui a pouco do nascimento da água, tá? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, com a boca, confessar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Mas Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer do Espírito e da água, que o novo nascimento eram duas coisas. Você precisa nascer do Espírito e você precisa nascer da água. Olha aí Colossenses 2,12. O que acontece quando nós nascemos da água? Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes. Então no batismo você é sepultado e você é ressuscitado. Fala assim: no batismo eu sou sepultado e depois ressuscitado. No mesmo batismo em que você é sepultado, você é ressuscitado. Quando você é imergido na água, simboliza o seu sepultamento. A Bíblia diz assim, que ao homem está ordenado morrer uma só, vindo depois disso o juízo. A igreja não vai passar pelo juízo. Quantos sabem disso? Por que nós não vamos passar pelo juízo? Porque nós estamos mortos em Cristo. Nós morremos nele. Ao homem natural está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A você que morreu em Cristo, não passará pelo juízo. Amém? Por isso que ele fala, tendo sido sepultado com ele. Com ele quem? Com Jesus. Você morreu com Jesus, no batismo, no qual também fosse ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o nascimento da água quer dizer o seu sepultamento em Cristo e a sua ressurreição com ele também. Você morre com ele e ressuscita com ele, e aí você está livre de passar pelo juízo. Amém? Paulo explica isso aqui direitinho, Colossenses 3, versículo do 1 ao 10. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, veja bem, se você foi batizado, ele está falando aqui, certo? Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e a gente entende que ele está falando, se nós tivermos sido batizados, ele fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É o que nós falamos aqui terça-feira passada, que nós devemos atentar para as coisas que não se veem, não para as que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Então ele está falando, se você foi batizado e ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são de cima, se atente para as coisas que estão no alto, se atente para as coisas que você não está vendo. Aí ele fala no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
Irmão, nós temos pensado em quê, pelo amor de Deus? Será que nós temos pensado nas coisas do céu ou nas coisas da terra? Versículo 3: porque morreste. Fala assim, eu morri, não posso mais pensar nas coisas da terra, tenho que pensar nas coisas do céu. Porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, pegaram você, colocar dentro de Jesus Cristo. Pegaram você e Jesus Cristo, colocar dentro de Deus. A sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Irmão, como é que o diabo vai te achar? Se você está em Cristo e em Deus ainda, o diabo não consegue te pegar, irmão. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo não pode te tocar. Não é que ele não quer, é que ele não pode mesmo. Não tem como, amém? Mas para isso você tem que estar em Cristo. Você não pode falar que é crente e viver uma vida liberada, viver uma vida na promiscuidade, viver uma vida de qualquer maneira, dissoluta. Tem que estar em Cristo, amém? 4, versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros. Olha aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sob a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você está andando nessas coisas, você está desobedecendo, e a ira de Deus virá sobre você. Versículo 7: nas quais também em outro tempo andaste. Irmão, não é para você andar mais nessas coisas. Isso aqui foi coisa do passado. Agora você é nova criatura. Não pode mais andar nessas coisas. Agora você tem que andar em santidade e em verdade. Versículo 7 novo: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Quando você vivia nela, hoje você não vive mais nela. Mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Quando é, irmãos, que nós nos despimos do velho homem? No batismo, quando você é sepultado. Ali você deixa o velho homem. Versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando você sai das águas, ali você está, como diz aqui, se vestindo do novo homem. Então, tem gente que fala assim que o batismo nas águas é algo apenas simbólico. Não tem nada simbólico ali, irmão. Ali é uma coisa muito espiritual que acontece naquele momento. É algo tremendo que acontece naquele momento. Para que a pessoa fale, não, o batismo é só uma coisinha representativa, é uma coisinha simbólica. Não é. É algo espiritual e profundo. Efésios 2, versículo 4 a 6. Efésios 2, do 4 ao 6. Olha outra coisa espiritual tremenda que acontece quando você é batizado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos ressuscitou. Quando é que a gente é ressuscitado? No batismo. No batismo, vou lembrar de novo, no batismo você é sepultado e ressuscitado em Cristo. Então ele fala aqui no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Então hoje, o seu espírito está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque o que foi ressuscitado, irmão, foi o seu espírito. Seu espírito estava morto, seu espírito estava em trevas, mas juntamente com Cristo você foi ressuscitado, e hoje você está assentado com Ele nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, no mesmo trono que Jesus está sentado, você também está. É o que eu falei ontem, a gente precisa atentar para as coisas que não se... Falei ontem não, falei terça. A gente precisa se atentar para as coisas que nós não vemos. Eu não estou me vendo sentado no trono com Jesus. Eu não consigo ver com o meu olho natural, mas pela fé eu sei que eu estou lá. As decisões da minha vida têm que ser tomadas lá, e não aqui na alma. Então as suas decisões têm que serem tomadas no Espírito, e não na sua alma, não na sua carne, não na sua vontade própria, mas segundo a palavra de Deus. Amém? Romanos 8, 15 e 16. Então, o novo nascimento é dividido em duas partes: nascer da água e nascer do Espírito. Romanos 8, 15 e 16. Acharam?
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe quando você se torna filho de Deus? Quando o Espírito testifica com o teu espírito que você agora é filho. E isso aconteceu com Jesus no batismo. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz, a voz de Deus, que dizia: este é o meu filho. Quando você é batizado, quando eu fui batizado, Deus também falou: este é o meu filho, esta é a minha filha. Porque o novo nascimento consiste em nascer não só do Espírito, mas também da água. Então quando você nasce da água e do Espírito, você se torna filho. Então Jesus ouviu essa voz nitidamente. Nós não ouvimos nitidamente, mas Deus falou. A mesma maneira que Deus falou a respeito de Jesus, Ele falou a meu respeito, falou a respeito ao seu respeito também. Vamos para Atos, capítulo 10, versículo 37 e 38. Vamos ver outra coisa que acontece no batismo. Atos 10, do 37 ao 38. Atos 10, 37 ao 38. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernentemente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus foi batizado, quem foi que veio sobre ele? O Espírito Santo. Aqui está falando, o Espírito Santo veio sobre. Olha só, vamos ler de novo, versículo 38. Concernentemente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo. Irmãos, na Bíblia você não vê hora nenhuma alguém derramando óleo na cabeça de Jesus. Amém? João Batista não batizou ele, depois pegou um óleo e derramou na cabeça dele. No Novo Testamento, a unção com óleo é somente para os enfermos. No Novo Testamento, a unção com óleo, na Nova Aliança, no Novo Pacto, a unção com óleo é apenas para ungir enfermos. Então, quando Jesus ele foi batizado, o Espírito veio sobre ele e o ungiu. Deus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre ele e ungiu Jesus. Aí a Bíblia fala que Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Você vê que no batismo aconteceram essas coisas em Jesus. Até então Jesus não tinha feito nada. Até então Jesus não tinha curado nenhum enfermo. Até então Jesus não tinha liberto ninguém de demônios. Até então Jesus não tinha feito cego nenhum enxergar. Mas aqui fala que depois que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você e eu, irmão, somos ungidos pelo Espírito Santo. Abram lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. A gente fica muitas vezes esperando o pastor ungir a gente para a gente poder começar o nosso ministério. O pastor precisa me ungir com óleo para poder começar meu ministério. Meu irmão, você já foi ungido pelo Espírito Santo. 1 João 2, 20. Vocês acharam? Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Ora, vós tendes a unção. Ele não está falando da parte do pastor. Ele não está falando que você tem a unção da parte do profeta, que você tem a unção da parte do apóstolo. Ele está falando que você tem a unção da parte do Santo de Deus. Deus, quando você foi batizado, Ele te ungiu com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, você pode começar a desenvolver o ministério que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você. Agora, é errado eu pegar alguém que não foi batizado ainda e colocar na frente da obra. Não posso fazer isso. A pessoa precisa receber o batismo do Espírito Santo. Versículo 27 aí, olha só, de 1 João 2. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fica em vós. Ou seja, ninguém vai tirar, porque foi Deus que deu. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. Então você, irmão, quando é batizado, quando o Espírito Santo vem sobre você no batismo, você recebe a unção dele para entender as coisas espirituais. A unção permanece em você.
Ele fala aqui que você não tem necessidade que ninguém vos ensine. Sabe por que você não tem necessidade que ninguém vos ensine? Porque é o Espírito Santo que te ensina. Não sou eu que estou te ensinando, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Nos guia a toda a verdade. Então é Ele que vai te ensinar tudo. Você pode muito bem ouvir uma pregação no nível da sua alma, ela vai entrar e vai sair. Mas quando você ouvir do Espírito, irmão, você vai praticar aquilo ali. Aquilo vai se tornar uma verdade na sua vida. Aquilo vai transformar a sua vida. Então você é ungido de Deus. Já viu aquele negocinho, aquele versículo que fala assim: não maltrateis os meus profetas, nem façais mal aos meus ungidos. Ou não maltrateis os meus ungidos, nem aos meus profetas façais mal. Você é ungido de Deus. Na velha aliança, só era ungido quem recebia o óleo na cabeça. Só os profetas de Deus mesmo, porque tinham falsos profetas também. Mas aqueles profetas de Deus, que Deus separava, e eles eram ungidos pelo sumo sacerdote, eles eram ungidos mesmo. Alguns reis, pouquíssimos reis, também foram ungidos no Velho Testamento. Mas ninguém tinha o Espírito Santo. Lembra que nós lemos aqui que o Espírito Santo ainda não havia sido dado? Que ele era uma promessa de Deus? Eles não tinham o Espírito Santo. Por isso que eles precisavam ser ungidos com óleo. O Espírito Santo vinha sobre eles algumas vezes, como acontecia com Sansão. Sansão, o Espírito vinha sobre ele, depois se retirava. Vinha e se retirava. Mas você já tem o Espírito Santo permanentemente dentro de você. Ele está com você 24 horas. Ele não vem e depois sai. Ele não faz uma visita. Ele já está morando em você. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo habita ou visita? Habita em vós. Amém? João 3, do 9 ao 12. Volta lá em Nicodemos de novo. João 3, do 9 ao 12. Nicodemos, ele foi até Jesus querendo saber das coisas espirituais. Mas Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Aí nós vamos continuar a história aqui. João 3, do 9 ao 12. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? A história de Nicodemos com Jesus é essa. Ele queria saber das coisas celestiais, mas Jesus falou para ele que não podia falar, porque ele não ia entender. Não é porque Jesus não queria falar, é porque Nicodemos não podia entender. Ele precisava nascer de novo. Então o novo nascimento vai trazer para você uma compreensão das coisas espirituais. Olha só, João capítulo 1, versículo 31. João 1, 31. Isso aqui João Batista que falou. João Batista falando a respeito de Jesus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando com água. Olha a importância do batismo, irmão, nas águas. Não é algo simbólico apenas. Para que as pessoas recebessem a revelação de quem é Jesus, elas precisavam ser batizadas. Porque senão ficava apenas no âmbito da alma. E a parte nossa que tem comunhão com Deus é o nosso espírito. Então ele falou, para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizando as pessoas com água. Amém? Glória a Jesus. Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9, até o versículo 14. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes a gente só lê até aqui, né? Só sabe essa parte. Aí a gente fica pensando assim, que as coisas que Deus preparou para nós, está lá no céu esperando a gente. Não é assim que a gente entende? As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu no coração do homem, Deus preparou para nós, aleluia. Mas o que é? Ah não, vai ser quando nós chegar lá no céu, nós vamos descobrir. Aí no versículo 10 ele fala, mas Deus nolo revelou. Mas Deus nolo, ou seja, nos revelou pelo Espírito. Então, irmãos, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, o Espírito Santo nos revela. Mas para Ele nos revelar, a gente precisa nascer da água e do Espírito. Olha a importância do batismo nas águas. Então, para eu entender as coisas espirituais que Deus me deu, ou que Deus está fazendo, ou para que eu entenda o mundo espiritual,
Eu preciso nascer da água do Espírito. E ele continua aqui, versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É só, irmão, através do Espírito Santo que você vai entender as revelações de Deus, o que Deus tem para você, o que Deus te deu, o que Deus te tornou, o que Deus quer que você seja. É só através das revelações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece a profundeza do coração de Deus. E se ele conhece a profundeza do coração de Deus, ele vai trazer aquilo que está na profundeza do coração de Deus para a minha vida, para que eu entenda o que Deus tem no seu coração para a minha vida e para a sua. Fala assim: eu preciso compreender o que está no coração de Deus. Se um crente não sabe o que está no coração de Deus para a vida dele, ele vai viver a vida de qualquer maneira. Quem que vai falar isso para você? É o Espírito Santo. Como? Pergunta para ele. Mas onde que ele está? Dentro de você. 24 horas, ele dorme com você, levanta com você, almoça, janta com você, toma café com você, joga bola com você, assiste televisão com você. Será que você não tem tempo para conversar com ele? Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Palavras que não são de conhecimento humano. Que palavras são essas? Que homem nenhum conhece. A oração em línguas. Quando você ora em línguas, você está falando coisas espirituais com Deus, coisas que o homem não entende, que homem nenhum vai entender, mas o Espírito está se comunicando com Deus, através das palavras que estão fluindo da sua boca, da oração em línguas que está saindo de você. Então, através da oração em línguas, eu vou me comunicar com Deus, e Deus vai trazer aquilo que está no coração dele até a minha vida. Quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Como eu estou me edificando? Trazendo o que está no coração de Deus para a minha vida, e eu estou me fortalecendo nele. Então, coisas que eu não conseguia fazer, como por exemplo, abandonar a mentira, como abandonar a prostituição, como abandonar várias coisas, eu vou conseguir quando eu começar a orar em línguas. Eu vou estar me edificando. Pornografia, por exemplo, eu não consigo largar a pornografia. Começa a orar em língua, irmão, e você vai ser edificado por Deus. As coisas espirituais que estão no coração dele vão vir sobre a sua vida, e você vai passar a ter nojo de pornografia. Você que é uma pessoa que mentia compulsivamente, você vai passar a ter raiva. Como? Orando em outras línguas, palavras em que o homem não entende, mas que a Bíblia diz assim, que quem ora em outras línguas, ora de fato, ora de verdade. Quem ora em outras línguas, ora de verdade. Porque quando eu oro no português, irmão, eu estou orando a minha vontade, mas quando eu oro em línguas, eu estou orando a vontade do Pai. É o meu espírito que está falando com Deus, o meu espírito está se comunicando com Deus, falando as coisas que eu preciso. Olha o que está falando aqui no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Ou seja, o meu espírito é que de fato sabe as coisas a meu respeito. O meu espírito vai se comunicar com Deus a respeito de coisas que eu nem estou sabendo o que é. Vamos dar um exemplo. Antes de você viajar, você vai viajar, e o diabo preparou um laço de morte para você. Só que você não sabe. Então você pega seu carro e vai embora, e viaja de volta. Você não sabia que tinha um laço de um acidente para você. Mas quando você ora em línguas, o seu espírito que sabe todas as coisas a seu respeito, vai orar a Deus, e Deus vai te livrar daquele acidente. Você sabia que muitas vezes você tem doença no seu corpo que nem você sabe, mas o seu espírito sabe. E aí quando você ora em línguas, o seu espírito está comunicando com Deus a respeito dessa doença. E aí Deus traz a cura, e você é curado de uma doença que você nem sabia que tinha. Olha, irmão, como é profundo as coisas espirituais nas nossas vidas. E por aí vai. Paulo falou assim, a respeito da oração em línguas: o que eu vou fazer então? Aí ele fala: vou orar com entendimento.
que é no português nosso. Vou orar com entendimento, vou orar entendendo as palavras, mas também vou orar no Espírito. Ou seja, as duas orações são importantes na vida do cristão: a oração com entendimento e a oração no Espírito. Isso é coisa para um outro estudo. Oração em línguas é algo tremendo, né? É algo tremendo, mas se a gente for falar aqui agora, não vamos terminar hoje. Continuando, versículo 14. Vamos ler o 13 de novo, só para ficar bem fixado. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais, o meu espírito com o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem é a mente de Cristo que nós temos? O Espírito Santo. O Espírito Santo conhece todo o coração de Deus. Então você hoje tem dentro de você a mente de Cristo, e foi dada por Deus através do Espírito Santo. Aleluias. Então o batismo nas águas é algo completamente espiritual. É algo muito espiritual. Muito. Todos nós precisamos mergulhar nessa água. Todos nós precisamos nascer da água e nascer do Espírito. Quem crer e for batizado será salvo. Tem casos que você não vai poder, mas tem casos que você que não está querendo. E o caso que a pessoa não está querendo se batizar é perigoso. Então cada caso é um caso a ser estudado. Filipe estava com o eunuco. O eunuco creu na palavra. Filipe pregou para ele creu. E aí Filipe falando para ele a respeito de Jesus, a respeito do batismo, o eunuco vê as águas e fala: Filipe, está aí as águas, o que impede de eu ser batizado? O que está impedindo de eu ser batizado, Filipe? Fala para ele: nada, se você crer. Nada, se você crer. Ele arrependeu, quis mudança de vida. As águas estavam lá. O que impedia?